Olá, eu sou Tony, o Anthony, e esse vídeo é a parte 4 do meu guia completo sobre o G-Hub. Link para a playlist com todas as outras partes na descrição. Nossa, quase que eu não termino de falar da descrição. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre as macros no G-Hub. Tudo que eu sei no caso, né? Mas até que eu sei bastante coisa. Antes de explicar, eu só quero dar uma dica rápida. Quando você decidir que quer criar uma macro, sempre tenta imaginar e planejar antes o processo da coisa que você quer automatizar, para quando você abrir esse editor de macros, você já ter uma noção do que vai fazer. Se você simplesmente abrir ele sem pretensão nenhuma, você dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa interessante. Mas claro que, para isso, antes você precisa conhecer todas as funcionalidades e recursos dele, né? Então nessa primeira parte, você pode entrar sem pretensão nenhuma, mas se você tiver uma ideia, um plano vai ser bem melhor. Então, primeiro de tudo, para criar a sua macro, você vai precisar clicar no seu dispositivo, vir na aba Atribuições, depois aqui na aba Macros e clicar nesse botão Criar Nova Macro. Agora tu vai pôr o nome da macro e apertar Enter. No meu caso, minha primeira macro. Mas não se preocupe que dá para você mudar esse nome depois. Aqui em Selecione o tipo de macro que você quer criar, você pode só selecionar essa primeira mesmo, não repetir. E não se preocupe que dá para mudar também depois isso. E que eu vou explicar melhor o que cada uma dessas opções aqui fazem. Mas eu vou fazer isso só depois que eu mostrar como que faz para criar uma macro, para você entender mais facilmente. Então aqui estamos na tela de criação, a parte principal desse editor de macros. E aqui em cima ó, ficam aquelas 4 opções que você por agora não vai saber o que faz, então não mexe. Tá, agora é só clicar aqui em começar agora e vai surgir esse menu cheio de opções. A primeira permite você gravar o pressionamento de teclas e é isso, é bem simples de entender. Você clica nela e vai aparecer essa mensagem aqui em cima, gravando o pressionamento de teclas e cliques do mouse. Daí você pressiona aí as teclas que você quiser, tanto do teclado quanto do mouse, e quando terminar, clica aqui em parar gravação. E só conhecendo essa primeira opção, você já tem um tremendo poder nas mãos. Porque olha isso, você pode registrar qualquer botão do seu mouse, pode até escolher quantas roladas o scroll vai dar, olha aí. Aí, esses botões do mouse aqui são os botões do mouse, não as teclas extras. Então, por exemplo, clique primário, secundário, que é o clique esquerdo e direito, o clique do meio, né, que é o clique do scroll, rolagem para cima e para baixo, essas coisas. E caso você tenha pressionado algo errado no meio da gravação, você pode apagar se quiser. Basta clicar na coisa que você pressionou errado para selecionar e pressionar o botão Delete no teclado. E sobre selecionar e apagar, tem 3 coisas interessantes. Primeira, você pode clicar aqui nesse Redefinir e ele vai redefinir a última alteração que você fez. Segunda, você pode segurar Ctrl e ir clicando nos que você quiser para selecionar eles e depois apagar apertando Delete ou mover eles para outro lugar. Ó. Isso aqui é bem legal. Terceiro, você pode segurar Shift e selecionar um intervalo inteiro, assim. E para fazer isso, basta você clicar no primeiro item do seu intervalo, segurar Shift e, por fim, clicar no último item do seu intervalo. Aí depois você pode apagar ou mover eles para qualquer outro lugar. E o intervalo funciona assim e ao contrário. Saber disso ajuda demais, né? E caso você precise fazer alguma modificação mais detalhada, como por exemplo, aqui diz que eu pressionei essas 2 teclas juntas, mas eu quero que elas fiquem separadas, como as outras. Como eu faço? Nesse caso, eu posso marcar essa caixa, mostrar pressionamento de tecla. Agora perceba o padrão, seta para baixo, seta para cima, seta para baixo, seta para cima. Significa que eu pressionei e soltei, pressionei e soltei. Só que aqui na frente, eu pressionei, pressionei, soltei, soltei. Então ele considera que eu apertei as 2 juntas, entendeu? É que nem quando você aperta Ctrl mais C para copiar. Se você apertar só o Ctrl, soltar e depois apertar o C, ele não copia. Para acontecer a ação de copiar, você precisa pressionar o Ctrl e sem soltar o Ctrl, pressionar o C. Aí sim ele copia. Olha aí a diferença de Ctrl C pressionado juntos e separadamente. Então para arrumar isso daqui, é só eu arrastar essa para cá, para manter esse padrão de pressionei e soltei. Vou fazer com esses 2 aqui também. Meio bugado esse negócio de arrastar e soltar, mas ok. E cuidado para não acabar cometendo esse erro aqui, ó, de deixar o soltei antes do pressionei. Eu nem sei os problemas que isso pode causar futuramente. Mas lembre-se que a criação de macros é um tipo de programação, então as coisas precisam ser especificadas corretamente na ordem correta, seguindo a lógica à risca. Mas não fica com medo de acabar programando errado sem querer, porque quando você inverte a ordem, ele mostra essa imagem aqui quando você tenta sair do editor de macros, te alertando que provavelmente você programou alguma tecla na ordem errada. E para configurar mais precisamente ainda, você pode ajustar o tempo entre cada ação da macro. Basta você desmarcar essa caixa e já vai aparecer para você o tempo em ms que a macro vai esperar para executar a próxima ação após a anterior. E observação,
você só pode configurar esse atraso em milissegundos, fato. Mas se você colocar aqui 1000 milissegundos, ele vai trocar aqui essa representação visual do ícone do atraso para 1 segundo. E se você colocar 60.000 milissegundos, a representação do ícone do atraso vai ser 1 minuto. Se você configurar esse atraso para 3.600.000 milissegundos, vai aparecer 1 hora aqui no ícone. Isso é só uma curiosidade mesmo, enfim. Agora é com você, né? Você vai ajustar isso daqui de acordo com o que você precisa aí. Agora, clicando aqui no mais, na segunda posição temos texto e emojis. Essa daqui é muito simples de entender. Quando você clica aqui, abre esse quadrado. E todo o texto que você colocar aqui vai ser digitado automaticamente quando você executar a macro. E você pode adicionar emojis também. Clicando aqui nesse ícone de emoji, colocando emoji e por fim clicando nesse ícone de emoji de novo. Para fechar essa janela e poder clicar em concluir. Observação 1. Você não tem a obrigação de digitar o texto aqui. Você pode só copiar ele de qualquer lugar por aí e colar aqui. Tanto o texto quanto os emojis. Observação 2. O texto que você inserir aqui será imprimido assim, nessa velocidade. Se você quiser que seja mais rápido, quase que instantâneo, você vai precisar dedicar um pouco mais de tempo aqui nessa parte de gravar pressionamento de teclas. No antigo Logitech Gaming Software, tinha como imprimir textos instantaneamente. Eu sinceramente não sei porque eles não mantiveram essa possibilidade no G-Hub também. Ficar esperando ele digitar é muito chato. Deveria ter como escolher a velocidade de impressão, né não? Sobre textos e emoji é isso. Em terceiro, temos ação. Essa opção permite você usar os comandos de integração que você criou na sua macro. Aqueles que você cria na aba Ações em Atribuições. Eu explico melhor esse negócio de integração na parte 2 desse guia, no capítulo Aba Atribuições, Ações, Integrações com o Discord e OBS. Mas você pode criar essas ações de integração por aqui também. É só clicar nesse Criar Nova Ação. Fazer isso por aqui é exatamente a mesma coisa que fazer pela aba Ações, lá em Atribuições. Tanto faz criar por aqui ou por lá, vai dar na mesma. Mas eu prefiro criar por lá. E sobre ação é só isso mesmo. Aqui na quarta opção temos esse Iniciar Aplicativo. Essa funcionalidade aqui permite que você use aquelas ações que você cria lá na aba Sistemas em Atribuições. Aquelas de abrir um software ou arquivo, sabe? E pois é, você pode usar elas dentro da sua macro se quiser. E caso você não sabe ou não se lembra do que eu estou falando, reassiste a parte 2 desse guia, mais especificamente o capítulo Iniciar Aplicativo. Então enfim, para adicionar essa ação de abrir aplicativo na sua macro, basta você clicar nesse mais, vir aqui na quarta opção e nessa caixa aqui você escolhe ou cria sua ação. Eu recomendo você criar lá pela aba Sistema lá em Atribuições mesmo, e depois só vir aqui e selecionar sua ação, mas você que sabe, no fim tanto faz, não é mesmo? E bom, sobre iniciar aplicativo é só isso mesmo. Aqui na quinta opção temos Sistema. Essa funcionalidade aqui permite que você adicione à sua macro qualquer um daqueles presets na aba Sistema em Atribuições. Olha só. Clicando em Sistema, vai ser exibido para você essa caixa com todas essas categorias. E dentro dessas categorias estão as ações que você pode escolher, que são exatamente as mesmas que estão lá na aba Sistema em Atribuições. E sobre Sistema é só isso mesmo. Enfim, a última opção, Atraso. Quando você clica em Atraso, é adicionado esse módulozinho aqui. Ele serve para você adicionar um atraso entre as ações da sua macro. Ele é criado automaticamente quando você está gravando o pressionamento de teclas ou cliques do mouse. E aqui você pode digitar um tempo em milissegundos que você quer que a macro espere antes de executar a próxima ação. Simples, né? E você pode adicionar vários assim se quiser, mas sei lá, não faz muito sentido. Mas saiba que não tem problema se você fizer isso assim. Pois é, viu aí? Você pode programar a macro para executar pressionamento de teclas do teclado e do mouse, executar ações de integração, iniciar aplicativos ou abrir arquivos e executar comandos de sistema. A única coisa que faltou aqui é poder usar uma macro dentro de uma macro. Isso seria muito louco. Se um dia eles colocarem isso no G-Hub, eu vou ficar muito impressionado. Nem deve ser coisa de outro mundo implementar isso, mas eu vou ficar de cara. Mas enfim, para fechar essa explicação sobre o editor de macros, só faltou eu explicar as cores das macros. Tá vendo essa bolinha aqui, cor da macro? Se você clicar aqui, você pode escolher uma cor para sua macro. E para que isso serve, Tânia? Para você encontrar a macro mais facilmente na lista. Quando você tem poucas macros, isso pode parecer bobeira, mas quando você tem muitas macros, isso ajuda demais. E assim, na minha opinião, essa lista poderia ser bem melhor. As macros poderiam ficar organizadas por cores, né? Ou seguir uma ordem. Até hoje eu não entendo como essas macros ficam enfileiradas aqui, eu só sei que às vezes essa lista pode se tornar uma bagunça quando você cria muitas macros. E acabou. Sobre macros é isso. O quê? Mas ué, Tony. E esses 4 botões aqui, você disse que ia explicar depois de criar uma macro. Acabou nem criando nada. Pois é. Já vou explicar por que eu não criei uma macro nesse vídeo. Mas antes eu vou explicar os tipos de macro.
esses 4 botões aqui, que estão aqui também. Quando você clica aqui para criar uma nova macro, você escolhe o nome e logo em seguida surge essas 4 opções. E se você passar o mouse em cima, tem uma descrição, ó. Mas é claro que você não precisa ler, porque agora eu vou explicar rápida e objetivamente o que cada uma faz. Para poder explicar melhor, eu criei essa macro aqui que imprime bom dia. Para criar ela, eu basicamente usei essa funcionalidade de gravar pressionamento de teclas. Então vamos lá? Primeira, não repetir. As macros são como se fossem uma lista de instruções, e cada instrução é seguida na ordem, de cima para baixo, do começo ao fim, da esquerda para a direita, sabe? Então, não repetir significa que, quando você aperta o botão que você atribuiu à macro, no meu caso, quando eu apertar esse botão, a macro vai ser executada completamente uma vez e ponto. Se eu pressionar o botão e continuar pressionando sem soltar, não vai acontecer nada. Ou seja, a macro vai ser executada do começo ao fim uma vez sem repetir. E se eu quiser que ela seja executada novamente, eu preciso pressionar o botão outra vez. Segunda, repetir enquanto estiver pressionado. Com essa opção selecionada, a macro vai ser executada completamente do começo ao fim, sem problemas. Porém, se ela terminar de ser executada e você ainda estiver pressionando o botão, vai ser iniciado um novo ciclo, e isso vai se repetir até você parar de manter o botão pressionado. Terceira, alternar. Alternar significa que se você pressionar um botão uma vez, você ligou a macro. E ela vai ficar sendo executada em loop do começo ao fim até você pressionar o botão da macro novamente. Funciona como um interruptor, liga e desliga. Você clica, ela liga e fica executando eternamente sem fim, para sempre. E quando você clica, ela desliga. É como se você tivesse selecionado a repetir enquanto estiver pressionado e ainda deixou um elásticozinho no mouse, um pezinho na tecla do teclado. Quarta, sequência. Essa aqui é mais complicada de configurar, mas é fácil de entender também. Seguinte, ela possui 3 partes configuráveis aqui, e você não é obrigado a configurar e usar as 3. Se você quiser, pode configurar só a primeira, só a segunda, só a terceira, mas se for para fazer isso é melhor você escolher logo uma dessas outras 3. Você também pode combinar se quiser, usar a segunda e a terceira, a primeira e a segunda, enfim. Então basicamente, para esse tipo de macro você pode configurar 3 tipos de comportamento. Um para quando você pressionar o botão, um para enquanto você estiver pressionando o botão, e um para quando você soltar o botão. Por isso que chama sequencial, porque ela sempre executa essas 3 partes em sequência. Observação: não tem como você executar só uma, mas você não é obrigado a usar as 3, como eu já falei. Aqui na primeira parte, você configura o comportamento que a macro vai ter quando você pressionar o botão. Que botão, Tony? O botão que você atribuiu à macro, ora. Depois de criar uma macro você não arrasta ela assim? O nome disso é atribuir. Então tá, aqui em ao pressionar, eu vou clicar nesse mais, clicar nessa ação de texto e emojis e vou escolher esse emoji de check. Agora, aqui na segunda parte, enquanto estiver pressionando, eu vou clicar no mais e configurar para imprimir esse emoji, que para mim significa digitando. E por fim, aqui na terceira parte, em ao soltar, eu vou configurar para escrever esse emoji de X vermelho. Clica aqui na frente do X e aperta Enter 2 vezes. Para que esse Enter 2 vezes no final, Tony? Relaxa que você vai entender quando eu estiver demonstrando. E pronto. Agora vamos pro bloco de nota para ver se funciona. E tá funcionando sim. Olha aí. Quando eu pressiono, aparece esse emoji de check. Enquanto eu mantenho pressionado, vai aparecendo esse emoji de balãozinho de digitando. E quando eu solto, aparece esse X. E você notou que ele sempre pula uma linha depois do X? Pois é para isso que aqueles 2 Enter servem. É isso aí, agora você já sabe praticamente tudo sobre a criação e edição de macros no GHub. Mas para finalizar completinho esse assunto, eu vou te ensinar como mover, copiar e duplicar uma macro. Para quem mexe muito com macro, essas funcionalidades são algo incrível. É muito simples, essa funcionalidade de duplicar e mover macros é meio escondida no GHub. Eu não sei porquê, eu acho bobeira isso, porque elas poderiam simplesmente ficar nessa aba de macros, né? Mas enfim, não ficam. Então, para mover uma macro para outro perfil, na verdade não tem como mover. Você precisa copiar ela para um outro perfil e apagar do anterior, para gerar esse efeito de mover. E para fazer isso, é só você, aqui nessa tela inicial, clicar nesse texto azul, clicar no perfil que tem a macro que você quer copiar / mover, transferir que fala, né? Vem aqui na aba macros, procura pela sua macro aqui, você pode usar o scroll caso tenha muitas macros, e não clique em nada, só encontra ela mesmo. Daí por fim, para copiar para outro perfil, basta você aqui em cima encontrar o perfil para o qual você quer transferir sua macro, pode usar o scroll também caso você tenha muitos perfis, e arrasta assim para cima do perfil para o qual você deseja transferir ela. E detalhe, quando você arrastar ela para cima de algum perfil, espera aparecer esse ícone aqui, senão ela não vai transferir. E por fim, se você quiser gerar esse efeito de mover, você aqui mesmo clica nesse X e confirma. Pronto, agora você clica no perfil para o qual você transferiu sua macro, vem aqui em macros, ou aqui em atribuições macros,
e vai perceber que ela já tá aqui. Congratulations! Agora você sabe transferir macros entre perfis. Agora eu vou te ensinar a duplicar uma macro em um mesmo perfil. E por que eu iria querer fazer isso, Tony? Tem alguns possíveis motivos que podem fazer com que você queira duplicar uma macro. Você pode estar querendo fazer uma espécie de backup dela, para testar alguma modificação sutil e não quer correr o risco de se arrepender depois e precisar ter todo aquele trabalho para reprogramar a macro para como ela era antes. Ou você pode simplesmente estar querendo criar uma versão dela levemente modificada para situações específicas, mas não está a fim de refazer tudo de novo. Enfim, para duplicar é muito simples. Basta você, aqui na tela inicial do GitHub, clicar nesse texto azul, encontrar o perfil que possui a macro que você quer duplicar, vir aqui na aba macros e encontrar sua macro. Daí por fim você clica nesse botão aqui, com esse ícone de duplicar. Pronto, olha aí. Geralmente a macro duplicada vai para o final da lista e tem o número 1 acrescentado no final do nome dela. E se você duplicar ela mais vezes, será acrescentado mais números, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você já sabe duplicar macros também. Bom, eu queria ter planejado umas situações legais para dar de exemplo aqui nesse vídeo, para abrir sua mente sobre as incríveis possibilidades e coisas que você pode fazer usando macros, mas eu acabei não tendo nenhuma ideia assim tão legal. E atualmente eu tô na correria e sem tempo para me dedicar planejando umas situações legais, mas se futuramente eu tiver alguma boa ideia e resolver produzir um vídeo para mostrar ela, eu volto nesse daqui e deixo um card, um link na descrição que vai te levar para lá. Ok? E se mesmo depois dessa mega explicação sobre macros, você ainda não tiver conseguindo criar a sua para um propósito específico, ou seja, estiver tendo dificuldades, pode solicitar minha ajuda aí nos comentários, ok? Eu não garanto que eu vou conseguir te ajudar, mas eu vou tentar. Bom, então, sobre macros é isso. Se você tiver interesse em ver mais coisas sobre o GitHub, acesse a playlist que eu criei com todas as outras partes desse guia e vê se tem algo que te interessa lá. Obrigado por assistir. Enfim. O Antônio vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever e dar um like. Ou só se inscrever ou só dar um like. E compartilhar também. E ativa o sininho, pra você não me esquecer e receber uma notificação sempre que eu postar algo novo.